No quarto episódio sobre manejo do maracujazeiro, conheça as principais pragas e doenças que atingem essa cultura. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. O controle das pragas do maracujazeiro requer uma série de cuidados que devem começar antes mesmo do plantio. Quanto às pragas, 2 grupos de insetos apresentam maior incidência e é de grande importância no cultivo do maracujá, sendo então o primeiro grupo as lagartas desfolhadoras, que posteriormente se transformaram ou se transformam em borboletas, e o segundo grupo, os percevejos. Aqui no Cerrado, uma das espécies de lagartas, a D. juno, é mais frequente se apresentar entre os meses de fevereiro e março, mas lá em São Paulo, por exemplo, pode apresentar 2 picos populacionais, sendo um em julho e outro em dezembro. Outra espécie de lagarta, a vanille, ocorre de janeiro a maio. Quanto aos percevejos, as maiores populações são verificadas de dezembro a maio. Um pouquinho complicado, né? As lagartas, elas se alimentam das folhas, tanto na fase das mudas, quanto em plantações comerciais, no campo, acarretando diminuição de eficiência fitossanitária das plantas e também a redução em produtividade. Lagartas pequenas raspam as folhas, provocam pequenos orifícios. Quando então atingem um tamanho máximo, podem provocar a desfolha completa, ocasionando em algumas situações morte das plantas. Já quanto às doenças, as principais no tipo do azedo e também do doce são a bacteriose ou a mancha oleosa, as que são causadas por fungo, antracnose, verrugose, murcha ou fusariose e podridão das raízes. Cada doença possui condições ótimas para o seu maior desenvolvimento, entretanto, durante os períodos do ano com maior incidência de chuvas e umidade do ar elevada, os danos são mais severos, exigindo maiores cuidados por parte do produtor. Plantios feitos durante a estação das chuvas são mais afetados por doenças e pragas e exigem maiores cuidados, demandando a aplicação de agrotóxicos. No Brasil, na maioria das regiões produtoras de maracujá, o período mais adequado para efetuar os plantios vai de maio a setembro, que é o período de menos chuvas no ano. Nesse caso, a irrigação das mudas recém-plantadas é necessária, pelo menos até atingirem o fio do arame. O pesquisador da Embrapa, Fábio Gelap Faleiro, na continuação da nossa série técnica sobre o manejo do maracujazeiro, explica nesse episódio sobre as principais pragas e doenças. O maracujá, ele é atacado por dezenas de insetos praga, de doenças, né? E tem que ter um cuidado especial o produtor com relação à ocorrência dessas doenças. Então, basicamente, os problemas mais sérios, viroses, doenças causadas por fungos, bactérias. Em termos de pragas, nós temos as lagartas, temos a mosca do botão floral, que é um problema sério em várias regiões. Tem alguns insetos muito pequenos, tipo tríplices, né, que é um problema também sério nas flores. Então, quer dizer, é um conjunto de pragas e doenças que acometem a cultura do maracujá. E para conviver com essas doenças, o produtor tem que lançar mão do que a gente chama de manejo integrado de pragas e doenças. O que seria isso? É associar diferentes métodos de controle, né? Quais seriam esses métodos? Por exemplo, controle cultural. Então, o que o produtor tem que trabalhar? A questão da nutrição e a questão da irrigação das plantas de uma maneira adequada. Porque as plantas são como nós, seres humanos. Se o nosso corpo está forte, a gente vai ser menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. E a planta é da mesma forma. Se uma planta está bem nutrida, com a irrigação feita da maneira correta, ela vai ser menos acometida por praga e doença. Vamos pensar mais em termos culturais. Questão de uso de quebra-vento,
né, é importante, o maracujá não gosta de vento, então buscar alternativas para fazer esses quebra-ventos, né, mais o que? Questão do manejo das plantas invasoras, né, que tem vetores de doença, então tem que fazer esse manejo também para evitar esse problema. Quais outras estratégias o produtor tem? A questão do controle biológico, né, nós temos os inimigos naturais, então nós temos que usar produtos, né, biológicos que mantêm os inimigos naturais. Existem produtos também à base de micro-organismos, né, que são permitidos, inclusive para cultivo orgânico. Então, você pode lançar a mão desses produtos. A cada dia que passa, a ciência disponibiliza novos produtos biológicos. Logicamente, nós temos a questão da genética também, então tem cultivares mais resistentes a pragas e doenças. A gente comentou um pouquinho sobre o BRS Pérola do Cerrado, né, o maracujá pérola. Ele tem uma característica de altíssima resistência a praga e doença. Né? Então, é uma cultivar adaptada para sistemas orgânicos, onde você não tem alta capacidade de investimento, então, para fazer o controle. Então, é uma cultivar muito boa nesse sentido. E o controle químico também, logicamente, seria o último caso, porque o produtor, ao contrário de que muita gente fala na mídia, em algumas mídias, né, mas não ligadas ao agro, é que o produtor usa muito defensivo. Isso não é verdade. Na verdade, o produtor não gosta de usar defensivo, porque aumenta o custo de produção, né, é resíduo para o ambiente, para a propriedade dele, para os funcionários dele. Muitas vezes o agricultor familiar é ele que faz a aplicação, junto com a esposa. Né? Então, quer dizer, o controle químico é para ser usado, mas em último caso. Né? Se a gente puder trabalhar dessa forma, é da maneira mais correta. Então, o produtor, né, a gente tem que defender o produtor brasileiro. Né? Realmente, um país tropical como o nosso tem muitos problemas com pragas e doenças, e o produtor tem que se virar nos 30 para poder dar conta, né, de fazer um controle adequado das pragas e doenças. Então, nós temos que tirar o chapéu para o produtor rural, porque ele realmente está no dia a dia ali, se esforçando, e nós temos que valorizar isso cada vez mais. Bem, no próximo bloco, nós vamos continuar essa prosa aí com o pesquisador da Embrapa. Fique por aí. Ensinar você a continuar recebendo as informações pelo nosso canal youtube.com/Paracatu Rural. Se você recebeu o nosso link no seu WhatsApp, você vai clicar nessas letrinhas em azul aqui no finalzinho, que é o link do vídeo. Automaticamente seu aplicativo YouTube vai abrir no vídeo que você vai estar assistindo. Desta forma, você vai clicar em inscrito, aqui eu já estou inscrito, ele vai estar em vermelho possivelmente, e clica nesse sininho aqui também para você estar recebendo as notificações. Quando você clicar em sininho, vai aparecer aqui, ó, todas personalizadas ou nenhuma. Então você marca todas para você estar recebendo todas as notificações. Elas vão aparecer no seu aplicativo e também na sua página inicial aqui, ó. Caixa de entrada vai estar aparecendo aqui as notificações, você clica e aqui você vai verificar os vídeos que a gente tiver publicado. Ok? Obrigado! Uma das piores doenças enfrentadas pelo maracujazeiro é a murcha ou fusariose, que é a mais comum em solos arenosos e não possuem produtos de controle registrados no Ministério da Agricultura. Seu principal sintoma é a murcha e também a morte total das plantas com mais de 6 meses de idade. O fungo também causa o escurecimento avermelhado do caule e a morte das plantas. Sua disseminação pode ser por vento, excesso de água de irrigação, solos encharcados ou muito úmidos. Outra doença que você, produtor, deve se atentar é a virose. Ela é caracterizada por provocar deformações, encarquilhamento, redução no tamanho e mosaico, ou seja, murchas amarelas nas folhas. Essa doença também reduz o comprimento dos ramos, o vingamento das flores e ainda provoca deformações e a redução no tamanho dos frutos. O engenheiro agrônomo pesquisador da Embrapa explica sobre essas doenças, onde muitas vezes é recomendado acabar com o plantio inteiro. A gente tem uma doença chamada fusariose. É uma doença causada por um fungo, ele entope os vasos da planta. Então, é uma doença comum em algumas regiões do Brasil. Logicamente, tem algumas áreas que têm um histórico de ocorrência dessa doença, a fusariose. Então, é uma doença, é um pesadelo para o produtor essa doença. Por quê? Porque
ela costuma acometer o pomar ali com 8 meses, 10 meses, ou seja, quando o produtor começa a produzir, essa doença chega de uma forma muito devastadora e causa um problema muito sério. Então, alguns produtores de algumas regiões do Brasil têm esse problema muito sério com fusariose, e nós não temos um controle químico eficiente dessa doença. Nós da ciência estamos avançando com relação a porta-enxerto, né? Algumas práticas para aprofundar a raiz, com o uso do gesso, calcário. Então, a gente tem trabalhado para manejar essa doença, mas é uma doença difícil, de difícil controle. Outra doença também um pouco problemática é a virose. A virose também a gente não tem controle químico para a virose, então isso dificulta. Mas, normalmente, a virose é mais problemática quando ela chega no pomar com a planta ainda novinha. Aí sim, aí é uma briga muito grande entre a planta e o vírus. E se a planta é mais pequena, ela vai ter menos capacidade de vencer o vírus. Então, tem algumas práticas, como usar o mudão, né? São mudas maiores, para você diminuir o problema com virose, que é uma doença também séria. E outra coisa muito importante, o produtor tem que evitar ao máximo implantar um pomar novo próximo de um pomar velho. Esse pomar velho normalmente tem doença, tem vetores de virose que vão para o pomar novo. E aí, como eu comentei, a virose, quando chega no pomar novo, é o problema maior, né? Que a planta ainda não está toda estruturada para vencer a guerra contra o vírus. Qual seria, então, a distância mínima, né, de um pomar para o outro, e qual seria o manejo, por exemplo, com as ferramentas e utensílios que ele possa estar utilizando do pomar velho nesse pomar novo? Olha, o ideal mesmo é você... Vamos pensar na mesma propriedade ali, né? O ideal é você eliminar o pomar velho, tá certo? Incorporar as ramas, porque as ramas do maracujá são ricas, viu? Em macro e micronutrientes. Eu vejo muito produtor tirando a rama, queimando, né? Muitas vezes é porque tem doença ali, ele fica com medo dessa doença passar para o pomar novo. Mas, na verdade, quando essas ramas são incorporadas ao solo, né, ali vai ter uma decomposição e essas ramas vão ciclar nutrientes, macro e micronutrientes. Então, a recomendação é o quê? Tirar o pomar velho, cortar a rama, incorporar, esperar um período aí, um mês, né, pelo menos, para poder resolver esse problema. Logicamente, quanto mais próximo o pomar velho do pomar novo, você vai ter mais problemas, né? Não tem uma distância certa, porque depende muito da doença que a gente que é mais problemática na região. Mas, por exemplo, pensando em viroses, né? Então, esse pulgão ou cigarrinha vão longe, né? Na verdade. Então, um controle, mas com certeza, se você tem um esquema, o produtor, de eliminar o pomar velho para depois plantar um pomar novo, é a recomendação mais adequada para conviver melhor com essas doenças. É necessário aplicar algum produto nessa área onde tinha esse pomar velho? Por exemplo, o pessoal gosta muito de jogar cal. Vamos jogar cal virgem que resolve. Pois é, a cal virgem, o calcário, gesso, né, são alguns insumos, né, que, além de acelerar o processo de decomposição, fornecem, por exemplo, enxofre, no caso do gesso. O gesso também corrige a acidez em profundidade, então permite um aprofundamento de raiz. O calcário também tem o cálcio, tem o magnésio, tem, né, nutrientes que ele fornece. Então, pode usar esse tipo de estratégia também, né? Logicamente, não pode jogar muita quantidade, porque o excesso também do insumo pode ser prejudicial. Isso para acelerar um pouco essa parte da decomposição. Mas a incorporação na terra é coisa de dias ali, já inicia um processo de decomposição, principalmente para solos biologicamente ativos, né? Tem matéria orgânica, então isso aí, essa decomposição é muito rápida. Um aplicativo desenvolvido pela Embrapa vai auxiliar você, produtor de maracujá, no diagnóstico e o controle das principais pragas e doenças da cultura. Você pode baixar o app em seu smartphone. Agropragas Maracujá. A inovação foi lançada no final do ano passado e permite comparar fotos de pragas e sintomas das doenças identificadas no campo com as imagens disponíveis no aplicativo. Outra grande vantagem é que a tecnologia pode ser acessada offline, sem a necessidade de conexão à internet. Basta então você baixar o aplicativo no seu celular ou em outro dispositivo móvel e acessar a tecnologia, que é mais uma solução da Embrapa no âmbito da agricultura digital para atender as demandas do setor produtivo. O aplicativo se baseia nas informações do Guia de Identificação e Controle de Pragas do Maracujazeiro, publicação lançada em 2017 pela Embrapa, na forma de cartilha impressa.
No Agropragas Maracujá, as informações estão apresentadas de maneira mais sucinta, adaptadas ao meio ambiente, ou ambiente virtual no caso, como explica o pesquisador. Com relação a praga e doenças, a gente falou muito sobre pragas, doenças, controle. Então a Embrapa produziu um aplicativo para Android, né, para celular, onde o produtor tem um guia de identificação de qual que é a doença, qual que é a praga, tem recomendações técnicas para o controle e tem um link direto com o Ministério da Agricultura, onde tem todos os produtos recomendados para cada doença e para cada inseto praga. Então, é uma contribuição da Embrapa para os produtores, é gratuito, é só acessar o Google Play e baixar para o celular. Então, é uma dica aí para os produtores. Fique atento a essa série, ela tem continuação, aqui no seu Paracatu Rural. Não perca! Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp 38 99181 0123. E pelo WhatsApp nós temos diversos grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã